Olá, seja muito bem-vindo ao Gradualcast, o podcast do Grupo Gradual que une ciência e conhecimento de forma leve e prática. Eu sou Cláudia Romano Pacífico. Eu sou Leila Pagaiolo e estamos aqui hoje com o nosso segundo episódio, do Gradualcast, que vem aí trazendo pessoas que a gente conheceu ao longo da vida, desses 23 anos de prática, de serviço no mundo TEA. E hoje a gente traz uma grande amiga, uma pessoa que a gente conhece há muitos anos, que fez muita diferença aí no Brasil, unindo especialidades, desde há muito tempo, a fonoaudiologia, com a análise do comportamento, que é a nossa amiga Renata Veloso. Que pode se apresentar contando pra gente um pouco como foi esse encantamento pela análise do comportamento aí na sua formação. Conta um pouco pra gente dos primórdios e a gente quer te agradecer muito por aceitar o convite, entre tantos convites que a gente já fez ao longo da nossa vida, mas esse. Muito obrigada, Renata. Gente, é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada pelo convite. Minha parceria com vocês vocês sabem, de coração. Fico muito feliz, em estar aqui com vocês. E, bom, como você já disse, sou Renata Veloso, sou fonoaudióloga, de formação. E falando um pouco sobre essa minha... Estudou em São Paulo, a graduação? Estudei. Fiz na São Camilo, a graduação. E meu encontro com a análise do comportamento, ela vem justamente após a minha formação, Eu me apaixonei pela área de autismo e transtornos do desenvolvimento. Ainda na fonoaudiologia, já na fonoaudiologia. Isso. Na fonoaudiologia eu me apaixonei por duas coisas: os transtornos do desenvolvimento e adultos com questões neurológicas. O que me fez já estudar comunicação alternativa nessa época, E aí eu comecei a caminhar nesse mundo, de autismo. Fui para a Unifesp, fazer pós-graduação na Unifesp, fiquei alguns anos lá. E aí atuando na área clínica e também docente, sempre buscando essas formações, eu já comecei a conversar com a análise do comportamento. Porque eu me formei em 2002, entregando a idade. Isso que eu ia perguntar. E voltando até um pouco, porque a análise do comportamento, até você chegar nela, como que era, também o autismo? Esse diagnóstico era muito diferente, Sim. E a fonoaudiologia já tinha uma atuação nesta área. Sim. Conta um pouquinho essa história também da fonoaudiologia com autismo. Perfeito, tinha. Mas nós tínhamos nessa época um diagnóstico tardio. Nós não tínhamos um diagnóstico precoce como, graças a Deus a gente vem tendo cada vez mais. Então nós tínhamos um tratamento que começava também mais tardiamente, mas a fonoaudiologia era uma área já indicada na intervenção. Tardiamente, gente, era 7, 8 anos chegava uma criança nos nossos consultórios. Exato. Era assim que eles mandavam e ainda com dúvida do que era. Exatamente, sem fechar o diagnóstico. Exatamente, o diagnóstico era bem diferente. Existiam frases que falavam: não vamos fechar antes dos 3 anos, 4 anos, a gente tem que ver se vai ter a linguagem. Isso, exatamente. E eram os transtornos globais do desenvolvimento, na época. E aí, fechava, não fechava, encaminha para intervenção e assim vai. E então eu comecei, nessa pós-graduação e comecei a conversar com pessoas que eram analistas do comportamento. Lá na Unifesp, e também em clínica, eu atuava em clínica também, sempre. E aí eu comecei a ver a importância disso, só que basicamente psicólogos, somente os psicólogos que entravam mais nessa área da análise do comportamento. E eu comecei a ver a importância de olhar para isso, mas eu sentia um preconceito muito grande, na época, porque sempre não é uma coisa aí muito rígida, o que faz, o que não faz, o analista do comportamento. E eu comecei a entender que não era isso. Que era uma ciência e as pessoas tratavam como um método que não é, E eu comecei a estudar cada vez mais. Depois disso eu fui para o Mackenzie fazer o mestrado e doutorado lá, E aí lá eu busquei as disciplinas de ABA, de análise do comportamento aplicada,
né? Fiz também Estudou com a professora Cristina Teixeira, Teixeira, né? Isso. O José Salomão Schwartzman, né? Que foi uma pessoa importante. Eu destaquei ela por conta pela da análise do interseção dela com a análise do comportamento. Perfeito. E aí sempre com clínica em paralelo e essa área docente, né? E aí nesse crescimento eu me vi depois do doutorado ainda com a necessidade de fazer uma pós em aba, né? E aí eu busquei o Paradigma na época, fui fazer mais uma pós lá no Paradigma em análise do comportamento aplicada. Hoje o Instituto PAR. Instituto PAR. Referência em formação e conhecimento em análise do comportamento em várias áreas. Um abraço, um beijo pessoal do Instituto PAR, queridos. E aí assim, nessa caminhada, né, já muito antes ali na época de Unifesp e ainda indo para mestrado, já conheci vocês. Porque a gente trabalhava, né, com alguns casos aí em conjunto. Em comum, lembrando, eu e a Cacá e a Cíntia Guilherme, na época, abrimos o grupo gradual em outubro de 2001. Por isso que o episódio 1, aqui nós estamos no episódio 2. O episódio 1 virá em outubro de 24, Gradualcast, uma das ações aí, comemorando nossos 23 anos. Então a gente começou bem... Foi bem antes. E você já estava também se formando meio que nessa época, né? Isso mesmo. E nós formamos talvez as primeiras equipes multidisciplinares, que é um tema que eu queria que você também contasse, né? Da dificuldade que é, como é que foi, né? E como era trabalhar em conjunto, se era comum trabalhar em conjunto, né? A gente acabou trabalhando numa equipe multidisciplinar, até pela composição de profissionais que nem eram aqui do Brasil, que as famílias procuraram e que tentaram aproximar uma equipe multidisciplinar pela primeira vez. Senão, os atendimentos eram muito dissipados, né? Cada profissional fazendo a sua atuação, tanto em ambientes diferentes quanto com objetivos diferentes, né? E a gente vê a importância disso, né? Quando a gente consegue conversar, né, e fazer uma intervenção integrada, né? Eu acho que até hoje, né, na verdade, Cacá, a gente tem equipes que conseguem fazer isso de uma forma muito legal e outras não, né? A gente ainda tem, às vezes, uma dificuldade de fazer esse trabalho em conjunto, mas a gente vê o quanto isso é benéfico, né, para as pessoas que a gente acompanha, para as famílias, né, de forma geral, porque o autismo é um diagnóstico que abarca, né, algumas especialidades, a gente tem uma variação, né, dependendo aí da pessoa, da criança, mas a gente vê o quanto, às vezes, a gente tem especialidades envolvidas e a importância da gente se conversar. É uma condição muito complexa, né, ampla, né, e que abarca muitas, convoca muitas especialidades diferentes. A gente se sentiu desafiada recentemente, é uma das parcerias que a gente tem junto com a Renata, por isso que ela é a nossa responsável técnica, de ter uma equipe transdisciplinar, né? Esse conceito de transdisciplinaridade a gente foi estudando, entendeu que ele era unir saberes, né? Tem muitos profissionais bons no Brasil que também discutem isso, o Carlos Schmidt, que é o nosso coordenador do grupo da ANTEP, do GT de Autismo, ele tem um livro importante que fala de transdisciplinaridade, e ele fala que a gente já evoluiu tanto em vários conhecimentos sobre o TEA, que estava na hora de pensar tratamento de uma perspectiva que unisse os saberes, né? Então, esse desafio é muito grande. E aí, quando você é uma fono que vem adquirir conhecimento da análise do comportamento, a gente fala a mesma língua quando a gente vai atender junto, né? Exato. Isso é super importante, isso também diz muito sobre você, sua humildade com o conhecimento. Não foi a gente que foi aprender com a língua, você veio aprender a nossa. E o quanto isso é importante mesmo, né, Cacá, a gente conseguir entender, eu preciso olhar para as ciências que estão aí com evidência científica, ou as coisas que a gente precisa aprender, e assim, eu entendi a importância disso e fui estudar, né, então assim, hoje quando eu falo sobre isso, né, eu tenho bastante curso para fonoaudiólogos hoje, e quando eu falo sobre isso, eu digo, olha, né, é importante a gente entender o que é, né? Não, às vezes as pessoas ficam muito, fala daqui, fala dali, o que é isso, o que não é. Vamos entender o que é essa ciência, né? E a gente tem estudos no mundo todo falando sobre ela, né? E a importância da gente usar essa ciência. Então eu preciso entender que tem práticas, estratégias que são baseadas nessa ciência que vão beneficiar o meu atendimento e a minha troca com a equipe.
né? E Renata, uma pergunta, como que você vê assim na fonoaudiologia, duas perguntas. Uma, como que os procedimentos que vêm da fonoaudiologia historicamente, né, eles se unem de alguma forma ali também com procedimentos que vêm da análise do comportamento aplicado? E na rabeira dessa pergunta, meio como uma segunda pergunta, o que trouxe para você como profissional, a partir, né, dessa perspectiva que eu falei, de acréscimo, de diferente na sua história profissional como fono e analista do comportamento? Conta um pouquinho pra gente. Perfeito, Leila. Assim, puxando ainda da questão da minha formação, que a gente, né, que eu estava falando com vocês, a gente, dentro disso, né, e desse olhar que eu fui tendo, essas formações em pós-graduação, também fiz parte da diretoria de uma clínica, né, da Nexo, junto da Cíntia Duarte, que maravilhosa também, né? Isso. Que segue com a clínica. E fizemos o nosso livro junto de vocês. Isso, temos um capítulo sobre capacitação parental. Exato, né? Assim, o livro que para mim Nossa, foi um marco também, um dos primeiros nessa onda de livros em língua portuguesa, sobre autismo, trazendo vários profissionais, né, especialidades. Exatamente. E essa formação, né, que eu fui fazendo foi trazendo para mim experiências muito importantes enquanto clínica, enquanto terapeuta, enquanto supervisora, cada vez mais também, né? E nessa organização também, né, junto de clínica e de equipes né, que a gente está conversando. Então, na formação em fonoaudiologia, né, puxando para o que você me perguntou, a gente tem o aprendizado de uma ciência também, né, que é a fonoaudiologia. E eu acho que o que acaba dando muita confusão, principalmente quando o fono começa a estudar a análise do comportamento aplicada, a gente não vai transformar as duas numa mesma coisa, né? E a nossa primeiro passo é tentar, né, comportamento verbal é igual à linguagem. Não, cada ciência tem o seu olhar, que é importante. Então, dentro da fono, a gente aprende um conteúdo, né, relacionado à linguagem, motricidade oral e todas as especialidades da fono. E enquanto analista do comportamento, outra ciência, a gente consegue conversar e usar, né, esses conteúdos juntos nas nossas estratégias. Então eu aprendo enquanto hierarquizar, né, a sequência de ensino a partir do conhecimento que a fonoaudiologia traz para a gente no desenvolvimento da linguagem humana. Perfeito. Essa tua divisão eu achei fundamental, muito educativa, porque a gente tem um fenômeno igual. Todo mundo quer lidar com aquela criança falante, não falante, né? E aí você tem duas construções diferentes de pensamento, que são as bases epistemológicas, que geram procedimentos, às vezes diferentes ou às vezes iguais, às vezes aparentemente idênticos, mas eles respondem a outra linha de raciocínio. E eles querem um fim parecido. Só que o perigo, né, que eu acho que aqui como profissional experiente a gente pode alertar, é que se você não seguir essa linha inteira condutora, se você pegar uma base epistemológica e tentar fazer um procedimento de outro caminho, você já não tem a fidelidade ao princípio e ao protocolo. E não ser fiel à sua teoria escolhida já é um parâmetro de não eficácia. Então aí você escolhe. Se você fica pipocando e transitando sem ir até o fim no seu procedimento escolhido a partir de uma ciência, de uma base, né, isso é importante. Então é um desafio, mas é importante essa sua separação, achei ótimo. E acho que é importante dizer, né, o quanto, assim, a ideia não é deixar de lado a fonoaudiologia. Isso. Né? A ideia é pelo contrário. Nossas crianças, familiares, adultos, jovens precisam desse conhecimento. Exato, né? É essencial. É essencial. Então a ideia é que a gente use essa base, né, da fonoaudiologia e toda essa formação. E conheça também a outra ciência, né? Perfeito, perfeito. E falando nisso também, formação de profissionais, né? Foi um outro campo que a gente atuou junto. A Renata acabou fazendo parte de subcomissão da Comissão de Desenvolvimento Atípico, né? Quando a gente formou algumas subcomissões lá pelos idos de 2018, 2019. Na BPMC, na né? BPMC, Associação Brasileira de Ciências do Comportamento, que abriga, que existe há 33 anos, a instituição mais longeva que abriga os analistas do comportamento, representa. E dentro tem uma comissão de desenvolvimento atípico, da qual fazemos parte desde 2016,
e a Renata veio fazer frente para isso, né? Para algumas das subcomissões que a gente estava discutindo aspectos teóricos e práticos, né, da formação do analista que trabalha com TEA, com ABA e TEA no Brasil, em diferentes agentes de ensino. Estou puxando essa corda aí porque eu acho que ainda hoje isso é muito atual, ganhou mais tinta ainda, né, com o espalhamento exponencial, crescimento exponencial dos serviços baseados de base analítico-comportamental, ou que se dizem de base analítico-comportamental no país. Exato. Né? Renata, como você vê esse panorama, e já te agradecendo por estar conosco em mais uma força-tarefa, que é o curso da PUC, que é um curso Lato Senso, que a gente coordena para tentar também aí ajudar nessa formação, né? Como que você vê essas necessidades atuais? Conta um pouco pra gente das suas... Eu sei que a gente comunga de muita coisa, a gente conhece a sua opinião, mas conta pro público. Vale a pena porque é um assunto premente. Sim. Né? Gente, é um prazer fazer parte do curso da PUC, né? Não tem nem o que dizer. Né? Com vocês. Na aula, né? Acabei, minha disciplina foi agora. Comportamento verbal, né? Isso, comportamento verbal. Foi ótimo, né? Foi muito, muito bom trocar com os alunos. E isso, né, a gente ter um curso como esse na PUC e alguns outros que a gente tem hoje de qualidade, são essenciais, né? Isso é essencial. Então, puxando a questão da comissão, né, da ABPMC, eu sou hoje acreditada, né, pela ABPMC enquanto analista do comportamento. Sim, nós também. A gente tem agora a CABA, né, também CABA BR. Isso, então essas certificações hoje no Brasil e a gente poder discutir quem é o analista do comportamento, né? Quem realmente estudou para isso, quem realmente tem experiência para isso, fez supervisão, né? Trabalhou para isso, é essencial porque como nós tivemos uma divulgação muito grande sobre autismo, né, no Brasil e análise do comportamento também, nós tivemos muitos cursos pipocando. Cursos livres, que a gente não tem muito embasamento, alguns, né? Outros riquíssimos, mas outros sem embasamento, e pessoas com e sem experiência se dizendo supervisores, né? Analistas do comportamento. E a gente precisa, de alguma forma, né, qualificar e ter certeza de quem são essas pessoas, né, que estão atuando aqui no Brasil. Então, essa comissão traz essa discussão, né, sobre acreditação e sobre agora a certificação, super importante, né, para certificar cada vez mais quem são essas pessoas, e que é super importante, e dentro dela tem uma discussão de cursos e disciplinas que precisam ser, né, ali traçadas, cursadas, né, pelas pessoas. Então a gente tem alguns cursos como esse que são importantes para a formação do analista do comportamento, né, e que, na minha opinião, devem cada vez mais, né, ser criados e, na verdade, avaliados. Avaliados, para que a gente possa dizer, olha, esse curso aqui é um curso sério, ele é né? verificado. Ele é verificado por X instituição ou X parâmetros. Exatamente. Né? Acho que essa é uma nova força-tarefa que se impõe, né, frente a esse panorama que a gente vê da formação. E aí, fazer parte dessa comissão foi, assim, um prazer, ainda mais trazendo essa questão que a gente está dizendo de multidisciplinariedade, né? Então, enquanto fonoaudióloga, fazer parte disso, de uma discussão sobre essa... Que foi inovadora porque foi nessa certificação, né, que a gente lutou, porque a comunidade endossou, que realmente a gente tivesse a possibilidade de certificar como prestador de serviço baseado na ABA qualquer profissional da área da saúde e da educação. Então a gente abre formalmente, né, essa possibilidade pela primeira vez, né? Que podia até já existir práticas isoladas disso, mas era controverso, era difícil tomar esse primeiro passo, né? E corajosamente a nossa comunidade aceitou os nossos parâmetros. Isso. Né? E aí oficialmente... isso foi pacificado dentro dessa própria comissão e dessa certificação
pouco tempo, né? Isso, há pouco tempo. É uma história recente. É uma história recente. Quem começa agora a falar, isso é dado. Não, isso foi conquistado, né? Votado em assembleia, discutido na comunidade como tem que ser. Prós e contras. Aspectos importantes de mudança, né? Ouvir stakeholders da área, ouvir profissionais até que não são exatamente da área do TEA, mas grandes analistas do comportamento que têm que nos ajudar a fazer escolhas na prestação com o TEA que não percam a força do que é a análise do comportamento como ciência, como você bem aqui carregou nessa tinta na sua fala. É ciência, é ciência, é ciência. Né? Gente, eu tenho a impressão assim que eu ficaria horas e horas e horas conversando com a Renata. A gente vai ficar. Mas, assim, pra gente até ir pensando, né, numa finalização, a gente vem fazendo, então, muitas parcerias com a Renata ao longo do tempo, e essa última, digamos, né, da PUC, ela como responsável técnica, a gente está aí mobilizando, né, fazendo praticamente assim uma campanha transversal com os nossos agentes aqui dentro, terapêuticos, né, e traçando parâmetros ainda mais específicos sobre o uso da comunicação aumentativa, alternativa, né? A gente vem falando muito sobre a importância do silêncio não. Conta pra gente. Com as crianças não verbais. E dessa área tão dá um spoilerzinho de no comunicação próximo. alternativa aumentativa. Fala um pouco disso. Perfeito. A gente vem agora, principalmente nesses últimos meses, anos, né? Graças a Deus, falando muito sobre comunicação aumentativa e alternativa, né? A gente tem uma aceitação maior nesse momento, ela está sendo muito divulgada, né? Quando a gente pensa em transtornos do desenvolvimento, quando a gente pensa em autismo, não tem como não pensar, né, em CAA, né, a nossa comunicação aumentativa. Então a gente tem recursos e vários meios para que isso aconteça, dependendo do indivíduo, né? Então hoje a gente tem alta tecnologia, baixa tecnologia, aplicativos, pranchas, né, diferentes formas de chegar nisso, de acordo com o que cada um precisa, mas a gente precisa da voz, né? Para as nossas crianças, adolescentes e adultos, né? Então, hoje a gente vê a importância e o quanto isso não tira a fala dessas pessoas, o quanto isso, na verdade, traz fala e traz comunicação, né? A importância disso. Então, a gente vem discutindo muito aqui, né, na Gradual sobre isso, sobre essa implementação cada vez mais e o uso dessa comunicação aumentativa por todos, né? Por todas as pessoas que atuam na clínica e que isso deve acontecer em todos os locais, né? Então, para que todo mundo use, dê modelo também, dê a possibilidade do outro se comunicar e dessa forma a gente desenvolve todas as habilidades de linguagem, né? Não, a gente não pode dizer que de forma alguma a gente vai restringir fala, a gente vai estimular a fala e vai permitir que essa pessoa traga pra gente coisas que ela jamais poderia trazer, né? Então é a gente conseguir implementar isso realmente como uma forma natural de comunicação entre todos. E né? aí que a gente vê que é um esforço, que a gente está falando aqui, né? Aumentativo, alternativo, como uma forma natural. E a gente está dentro de um serviço voltado, né, para pessoas que têm essa dificuldade na comunicação aí, que precisam desse apoio. E a gente vê que a gente precisa se esforçar mesmo aqui dentro para ela ser mais natural. Isso. Né? E a gente está tem sempre que lutar nesse sentido, né, para conseguir implementar. Então a Renata nos ajuda demais nisso, ela nos dá muita lucidez científica de atualização nestes processos. É muito bom, eu me sinto muito segura quando eu estou lá na supervisão e a Renata está ouvindo, está falando. É muito bom ter alguém da sua envergadura conosco, nos auxiliando nesse processo, e nesse processo que é tão fundamental para as pessoas com TEA, né? Eu diria assim. Fundamental. E cada vez mais envolver, né, todo mundo, e para que as famílias também se envolvam, né, que é outro desafio, né, para que todo mundo participe desse processo. A gente até vai falar no próximo episódio, que vai falar aqui com o Márcio, que é nosso supervisor clínico dos mais velhos, né, aqui na Gradual a gente tem um modelo que a gente vai separando, né, diferentes níveis de ajuda que as crianças, adolescentes e jovens precisam, diferentes faixas etárias, né?
E assim, a gente sabe o quanto, né, aqueles que vêm com um nível de suporte maior, precisa tanto dessa ajuda, mas que também aqueles que têm um nível de suporte menor, mas muitas vezes uma fala mais perseverativa, um ir por foco, também se vale tanto, né, do uso de pistas visuais combinados, diversos, de apoios visuais que ajudam tanto a centrar de novo, a centrar naquele tema que é compartilhado. Perfeito. O Rê, finaliza com a gente dando assim um conselho para quem está se formando como fono e começando com TEA, e também para quem busca um serviço para os nossos familiares, né, que são parte de quem a gente atende, né? Nunca a gente atende só uma criança, um jovem ou um adulto, a gente atende quem cuida dessa pessoa ao longo da vida. Então, dá um conselho, que seus conselhos têm essa envergadura mesmo, para quem está nos assistindo. Sim. Meu conselho é assim, busquem, né, formações sólidas e com comprovação científica, né? A gente tem que estudar o tempo todo, para sempre, né? Eu vou estudar para sempre, as meninas também, eu sei. Então a gente precisa buscar isso o tempo todo, né? E para quem pretende seguir essa área, né, de transtornos do desenvolvimento, que a gente tem conversado aqui sobre autismo, é importante, né, também conhecer ciências com comprovação como análise do comportamento aplicada, né, buscando, como nós comentamos, cursos, né, que tem aí pessoas que a gente sabe que estão na área, estão trabalhando para isso, carga horária, né, também interessante. Então, busquem sempre essa formação consolidada e supervisão, né? A gente tem que buscar supervisão o tempo todo também com pessoas na área. E é isso, a gente que eu diga. Obrigada, Rê. Obrigada, querida. Até o próximo episódio do nosso Gradual Cast.